Capítulo 6. Cristo e a Eustache marcham juntos. Se o primeiro ingrediente do supranacionalismo da Eustache foi a raça, o segundo foi a religião. Estes dois poderiam dificilmente existir separados, tendo ficado tão estreitamente relacionados ao ponto de, na Croácia, a palavra católico significar croata. Se isto foi útil ao racialismo, Eustache não foi menos benéfico ao catolicismo, de modo que, uma vez tendo sido esta teoria estabelecida, de que croata significava católico, a ideia de que a Croácia teria de ser totalmente católica, não apenas se tornou firmemente enraizada, ela se transformou num dos mais básicos objetivos do novo Estado. Os resultados dessa identificação foram espantosos. Pois, enquanto o racialismo adotou uma política de 100% racialismo, a Igreja Católica adotou uma política de 100% catolicismo. As duas políticas eram, com efeito, uma só, na qual as autoridades políticas completavam os interesses religiosos do catolicismo, enquanto as autoridades religiosas completavam os interesses do racialismo Eustache. O processo real de integração de ambos, Eustache e catolicismo, numa inseparável unidade orgânica político-religiosa, não apenas foi conduzida por indivíduos católicos ou organizações católicas como pelos cruzados, ou líderes políticos católicos como Masaryk, ele foi promovido pelo clero católico antes mesmo do nascimento do Estado Eustache. Os padres católicos de fato já pregavam com vigor o fascismo, antes da Segunda Guerra Mundial. A imprensa católica por eles controlada tornou-se o mais poderoso órgão de propaganda fascista. Através desta, eles advogavam o Estado fascista corporativo, louvavam os ditadores fascistas católicos e pregavam teorias raciais, como por exemplo, a teoria de que os croatas não eram descendentes dos eslavos, mas do alemão gótico. Um dos fundadores dessa teoria racial foi o bem conhecido padre católico Querubim Červík, o qual, lá pelos idos de 1931, havia escrito um livro intitulado A Descendência Gótica dos Croatas, tendo em vista criar o ódio racial contra os eslavos, que eram sinônimo de ortodoxos. As nações fascistas foram louvadas como glorioso exemplo para a futura Croácia. Em sua edição de 3 de abril de 1938, por exemplo, o jornal diário católico Hrvatska Straža louvava a Hungria fascista por ter solucionado o problema social ao aceitar o mais importante princípio do Estado corporativo cristão. O mesmo jornal, em 2 de março de 1938, saudou o Anschluss, conexão, com, jovem croata para o Anschluss. A imprensa católica louvava o nazismo católico no modelo daquele plantado na Eslováquia pelo padre católico e ditador nazista, Monsenhor Tiso. A Catholic List, de Zagreb, órgão do arcebispo Stepinac, em janeiro de 1940, divulgou um artigo intitulado Catolicismo e Nacional-Socialismo Eslovaco, onde se lia em parte, num Estado moderno, que colocou os interesses do povo acima de todas as demais considerações, a Igreja e o Estado devem cooperar, a fim de evitar todos os conflitos e desentendimentos. Assim, de acordo com os ensinos de Cristo, a Igreja na Eslováquia já havia se exercitado em arranjar uma nova vida para o povo eslovaco. Os pontos de vista do Dr. Teki são atingidos pela formação de uma Eslováquia do povo que teve aprovação do Presidente da República, Monsenhor Dr. Josip Tiso. No sistema nacional socialista na Eslováquia, a Igreja não será perseguida. As perseguições serão usadas contra os oponentes do nacional-socialismo. As realizações do fascismo católico eram continuamente glorificadas na Hungria, na França do católico Petain e na Espanha do católico Franco. O principal diário católico, Hrvatska Straža, cujo editor, o Dr. Janko Chirac, tornou-se bispo. No governo de Pavelić, aberta e constantemente louvava os sucessos de Hitler na política doméstica e estrangeira. Na edição de 12 de março de 1938, a ocupação da Áustria por Hitler foi defendida e louvada. Mais tarde este jornal elogiou os sucessos de Hitler na Tchecoslováquia, Polônia e França. O Tchednik Katolik, órgão da ação católica,
publicado sob a direção do arcebispo de Sarajevo, o Dr. Ivan Saric, publicou o artigo intitulado Uma Nova Ordem Deve Chegar, por exemplo, a edição número 4, 1941, antes de Hitler atacar a Iugoslávia. A imprensa católica, ao propagar as ideias nazi-Ustashis, desempenhou um papel tremendo no condicionamento das pessoas para o que aconteceria eventualmente, alcançando, como de fato se deu, o povo, em todos os estágios da vida. Sua influência foi grande e ajudou grandemente a apresentar Pavelić e Ustashi como tendo sido enviados por Deus ao povo croata. Ela se tornou especialmente hábil em lançar as sementes do ódio religioso contra os sérvios, ódio racial contra os judeus e ódio nacional contra a Iugoslávia. Imediatamente após a proclamação do Estado independente da Croácia, ela se colocou sem reservas ao dispor da Ustashi, seguindo, assim, o exemplo do clero católico, o qual tomou parte ativa em ajudar a Ustashi, empunhando armas para a desintegração do reino iugoslavo. Em muitos pontos os padres católicos, e até mesmo frades, ajudavam os bandos traidores armados da Ustashi com o objetivo preciso de atacar o exército iugoslavo pela retaguarda. Muitos desses clérigos se gabavam abertamente de suas atividades militares. Os feitos dos outros que caíram na batalha eram relembrados em seus obituários. O Semanário Católico Nedelja, em sua edição de 22 de junho de 1941, descreve em um artigo intitulado A Última Convulsão da Iugoslávia na Ilha de Pag, a maneira pela qual o padre tomou parte, naquela ilha, no desarmamento do exército iugoslavo. Tarde da noite os croatas mais antigos seguiram o desenrolar dos acontecimentos. O reverendo Stepanov, em Vlasic sobre o Pag, devia escutar também as notícias e corria a informar os oficiais e soldados. Assim os novos eventos nos encontraram preparados e entusiasmados. Foi, então, decidido desarmar os oficiais do exército iugoslavo. O jornal Ustashi Hrvatski Narod, em 4 de julho de 1941, louvou o padre franciscano, Dr. Rodoslav Lavas, como um grande organizador da Ustashi. O artigo em parte dizia: um jovem e enérgico franciscano, Dr. Rodoslav Lavas, veio para Siroki Greg e se colocou à frente da luta. Foi até traçado um plano para evitar a mobilização do exército iugoslavo. Assim, o dia histórico de 10 de abril foi bem-vindo e na noite entre 10 e 11 de abril a Ustashi desarmou a gendarmeria local e capturou o posto dos Correios. O periódico Ustashi Zadon, número 1º, de abril 1941, acrescenta: outro padre, unindo forças com 2 guardas alfandegários, capturou 2 generais e 40 oficiais, enquanto um irmão franciscano, com o auxílio de alguns jovens, desarmou toda a companhia sérvia. Hrvatski Narod número 251, de 4 de junho de 1944, veiculou a notícia de morte escrita pelo padre Eugênio Beloan, do capelão Ivan Miletic, o qual, descrevendo suas atividades Ustashis, afirmava: como sacerdote ele assistiu à derrocada do exército iugoslavo durante a Revolução. Existe uma lista interminável de tais registros nos arquivos da Comissão dos Crimes de Guerra. Após a queda da Iugoslávia e o nascimento do Estado independente da Croácia, a imprensa católica voltou-se toda para Pavelić e sua Ustashi. O Vjesnik Pokazny Strazis Kraj Uzova, Correio dos Honoráveis Guardas do Coração de Cristo, continha, nas edições número 5 e 6, de 1941, um artigo intitulado A Insígnia da Croácia, o Coração de Cristo, no qual a ressurreição da Croácia era comparada à de Cristo. Ao romper da aurora, o povo croata experimentou a sua ressurreição na hora da ressurreição de Cristo. O grande filho do povo croata voltou e deu ao povo a sua liberdade e antigos direitos. E isso também é obra de Deus. O Senhor fez tudo isso e por isso ela parece estranha aos nossos olhos. O Glasnik Biskopij Bozaniski Sremski, a voz dos bispados da Bósnia de Srem, número 13 de 15 de julho de 1941, imitando Pio XI, que chamou Mussolini o homem enviado pela providência, chamou Pavelić um homem da providência.
Santo é o ano da ressurreição do Estado Independente da Croácia. A galante imagem do nosso capitão apareceu no arco-íris. Pode e deve-se dizer que ele é o homem da providência. O Glasnik SV. Ante, a voz de Santo Antônio, em sua edição de 12 de dezembro de 1941, foi mais longe, declarando que o nascimento do Estado Independente da Croácia foi obra de Deus. Os croatas, que são na maioria um povo católico, consideram esse grande evento histórico como um acidente da sorte ou um golpe de sorte. Mas não. Ele é a obra de Deus e da providência. Mesmo isso ainda não foi bastante. Eustache foi comparada a ninguém mais além de Cristo. É o testemunho da voz do movimento cruzado, Nedeuja, o qual em sua edição de 6 de junho de 1941, num artigo intitulado Cristo e a Croácia declarou o seguinte: Cristo e Eustache e Cristo e os croatas marcham juntos através da história. Desde o primeiro dia de sua existência o movimento Ustaše tem estado lutando pela vitória dos princípios de Cristo, pela vitória da justiça, liberdade e verdade. Nosso Santo Salvador nos ajudará no futuro, como tem feito até agora, daí porque a nossa Croácia Ustaše será de Cristo, nossa e de mais ninguém. Aos líderes católicos, sacerdotes e até bispos, foram dadas posições no Estado Ustaše. Imediatamente após ter Pavelić assumido o poder, muitos padres foram nomeados para postos administrativos, locais e provinciais no Estado Ustaše recém-criado. Vamos mencionar apenas alguns: o padre católico Ante Claric Tepelum, da vila de Tramonski, distrito de Gradačak, que em abril de 1941 tornou-se sargento e tomou parte no desarmamento do exército iugoslavo. O padre Emanuel Rajic, sacerdote em Gornji Vakuf, que participou também no desarmamento do exército iugoslavo, organizou as regras do Ustaše em Gornji Vakuf e foi nomeado sargento, em cujo ofício organizou a primeira unidade do exército Ustaše em Gornji Vakuf. A Novilist número 54 em 1941 registrou a nomeação do padre Stjepan Lukic para o posto de ajudante de campo, Lugorni Povoknik, do campo de Zepsi. Cecelja Martin, sacerdote em Resica, distrito de Karlovac, foi nomeado para o posto de sargento no condado de Resica. O Dr. Dragutin Kambir, sacerdote em Doboj, foi nomeado em abril de 1941 para o posto de comandante da Ustaše no distrito de Doboj, com todos os poderes políticos e civis concentrados em suas mãos. O número 34 do mesmo jornal veiculou, em 1º de julho de 1941, uma ordem do governo nomeando o padre Didak Korik para o posto de sargento em Jasca. Ante de Juric, sacerdote na vila de Divuza, foi nomeado sargento no distrito de Drvar, e o padre Dragon Petranovic, para o posto de Logornik, no campo do distrito de Ogulin. Aos líderes católicos diretamente subordinados à hierarquia foram dadas as mais altas posições. Por exemplo, o presidente dos cruzados era o padre Dr. Felix Niedzielski, o qual foi feito vice-governador da Ustaše na Bósnia, durante os primeiros dias do regime Pavelić. Outro padre católico, Greg Pejnović, diretor dos cruzados, foi feito nada menos que presidente do escritório central de propaganda da Ustaše, conforme registrado no Fledeuja, em 10 de agosto de 1941. Num artigo intitulado Os Cruzados no Estado Independente da Croácia, o mesmo jornal apontou para o fato de que muitas pessoas treinadas na organização dos cruzados estavam ocupando agora altos ofícios, o que realmente era verdade. A participação ativa de tantos líderes e clérigos católicos na formação do Estado Ustaše da Croácia só havia se tornado possível graças a uma coisa: ao consentimento e, em verdade, às instruções dos líderes da hierarquia católica. Isto ficou provado a partir do próprio início, através do fato indiscutível de que o clero superior e inferior cooperava de todo o coração com Pavelić. As paróquias católicas bem como as catedrais e, em verdade, todo o seu sistema radiofônico, foram usados como plataforma para Pavelić e Eustache.
para confirmar à Rádio Zagreb em 11 de abril de 1941, um dia após que Kvaternik e o exército alemão terem entrado na capital croata, instruiu o povo a dar as boas-vindas ao exército alemão e procurar respostas para todas as questões nos escritórios das paróquias católicas, onde seriam dadas instruções sobre o trabalho a ser feito. O órgão oficial do Arcebispado de Zagreb, o Catholic List, Lista Católica, número 16, de 1941 declarou que o Estado independente da Croácia havia sido criado pela onipotente providência. A Igreja Católica, concluiu este, rezou a Deus para que a nova Croácia fosse conseguida. O referido jornal foi mais longe, visto como logo em seguida publicou os princípios do governo do Estado independente da Croácia e do movimento Ustashi, para informar os seus leitores sobre as diretrizes básicas do regulamento da vida de cada indivíduo no novo Estado fantoche. Essas diretrizes depressa ajudaram Pavelić a converter a Croácia num virtual campo de concentração. O arcebispo Stepinac, em 28 de abril de 1941, emitiu uma carta pastoral, na qual pedia ao clero para responder sem hesitação à sua convocação, a fim de poderem tomar parte na exaltada obra de defender e melhorar o Estado independente da Croácia, declarando que, a partir de então, no ressurreto Estado da Croácia a Igreja poderia, em total liberdade, pregar os invencíveis princípios da verdade e justiça eternas. A carta pastoral publicada no Nedeuja e na Lista Católica de 28 de abril de 1941 dizia o seguinte: Honoráveis irmãos, não há entre vós quem não tenha testemunhado recentemente o evento mais significativo da vida do povo croata, dentro do qual temos agido como bastiões da palavra de Cristo. Estes são os eventos que cumpriram o ideal há muito sonhado e desejado de nosso povo. Vós, portanto, deveis atender prontamente à minha convocação para a obra elevada de salvaguardar o progresso do Estado independente da Croácia. Provai, honoráveis irmãos, e cumpri o vosso dever agora em direção ao jovem Estado independente da Croácia. A carta pastoral foi lida em todas as paróquias da Croácia. Foi também lida na rádio. A impressão que ela causou no povo, e especialmente no clero, foi indicada pelo padre Peter Glavas, o qual, após o seu julgamento, depois da libertação, disse em sua própria defesa: a ordem dada pelo arcebispo Stepinac ao povo através do rádio para lutar pelo Estado independente da Croácia tornou-se uma diretriz política para o clero. Como qualquer outro sacerdote, ele era obrigado a obedecer. A seção da Ustashi no clero, que havia sido ativa no terrorismo, mesmo antes da guerra, não precisava dessa circular para dizer-lhe como agir. Contudo, muitos que até então haviam hesitado, depois dessas instruções de Stepinac, aceitaram suas diretrizes e se engajaram completamente no apoio à Ustashi. O clero católico não se juntou à Ustashi meramente para cantar hinos em latim. Ele se juntou para executar os programas terroristas raciais e religiosos. Quando Pavelić retornou da Itália para Zagreb, a fim de assumir a liderança da nova Croácia, ele parou na cidade de Ogulin, em 13 de abril de 1941, onde teve uma conferência com um dos seus terroristas mais fanáticos, o padre católico Ustashi, Canon Ivan Mikan. Naquele mesmo dia, em discurso público, Canon Mikan predisse o quadro das coisas por vir. Haverá expurgos, gritou padre Mikan. Sim, haverá expurgos. Na mesma noite, não longe daquela região, uma expedição punitiva da Ustashi atacou indivíduos sérvios em diversas vilas. Foram esses massacres cometidos apenas por seguidores de Pavelić? Eles eram muitas vezes promovidos e executados por padres católicos que afirmavam ser os seguidores de Cristo e os representantes da Igreja, gritando aos quatro ventos que pregavam o amor universal. Basta-nos mencionar alguns. O primeiro comandante Ustashi no distrito de Udbina foi um frade franciscano, Matimo Gus, que havia organizado a milícia Ustashi e desarmado as tropas iugoslavas. No comício de 13 de junho de 1941 em Udbina, ele fez esta homilia: olhai, povo, para estes 16 bravos Ustashis,
que tem 16.000 balas e matarão 16.000 sérvios, após o que dividiremos entre nós, de maneira fraternal, os campos de Mutilice e Krbava, discurso que foi o sinal para o extermínio dos sérvios no distrito de Udbina. Em Dvornauni, o padre Anton de Juric fez um diário de suas atividades como funcionário da Ustashi. O diário mostra que sob suas ordens a Ustashi derrubou e incendiou a vila de Sejestin, onde 150 sérvios foram assassinados, e que na vila de Gorica 117 pessoas foram presas, sendo enviadas para um campo de concentração, onde muitas foram mortas. Um grupo de frades franciscanos, que torturou e depois matou 25 sérvios, na vila de Kasli, tirou fotos das vítimas. Na vila de Tramosnica, o padre Anticlaric tornou-se o primeiro comissário Ustashi, e comandou pessoalmente unidades Ustashis de ataques às vilas sérvias. Ele organizou a milícia Ustashi e, segundo testemunhas, falou do púlpito o seguinte: Vós que sois senhoras idosas, deveis vestir camisolas porque não tendes matado um único sérvio. Não tendes armas, nem facas e devemos forjá-las a partir dos velhos ancinhos e foices, de modo a cortar as gargantas dos sérvios sempre que os virdes. O padre Bozo Sinlês, na vila de Listani, era um dos membros mais ativos da Ustashi. Ele mantinha o posto de chefe do distrito de Livno. Durante o extermínio dos sérvios, no condado de Listani, ele concitou do púlpito as pessoas, afirmando ter chegado a hora de exterminar todos os sérvios que viviam na Croácia. Ele organizou pessoalmente a milícia Ustashi e obteve armas para ela. Em 27 de julho de 1941, ele fez um comício na vila e, quando lhe informaram que todos os homens sérvios tinham sido assassinados e que as mulheres e crianças seriam mortas naquela noite, ele os ordenou a não esperar pela noite, pois 24 horas já haviam se passado desde que o chefe havia dado a ordem de que nenhum sérvio deveria sobreviver na Croácia. O deão católico de Stolac, em Herzegovina, o padre Marcos Ovo, foi o responsável pelo assassinato de 200 pessoas, cujos corpos foram jogados dentro de um canal, no campo de Vidovo. O franciscano Mijo Kujic, de Duvno, deu pessoalmente instruções para um massacre dos sérvios nas vilas de Prisoje e Vrila, onde ninguém deveria ficar vivo. Foram estes os feitos abomináveis de alguns indivíduos enlouquecidos pelo fanatismo religioso e racial? Realmente não foram. Eles eram parte integral da política oficial da Igreja Católica, a qual, disfarçada sob o manto do Estado independente, havia inspirado e promovido todos esses horrores, que ensoparam num mar de sangue a terra histórica da Croácia.